nesse estudo é essa linha aqui que eu escrevi. Então, eu, como falei, que não sei se deu para ouvir, eu só vou falar desse período aqui, desde a primeira purificação do templo até o Pentecoste. Mas aqui, no ano 4, a gente tem o nascimento de Jesus. No ano 27, a gente tem o batismo de Jesus. E tem esse período que eu quero falar. Então, na primeira purificação do templo, Jesus começa publicamente o ministério. Aqui já começa a haver a divisão entre os discípulos de João e Jesus. No cenáculo, a gente tem a primeira representação da organização, na lavagem dos pés. Depois, a gente tem a cruz, e esse aqui vai ser nosso foco de estudo. Então, o que eu falei é que o período desde especificamente a ressurreição de Cristo até o Pentecoste temos 50 dias. Esses 50 dias estão divididos em 40 dias desde a ressurreição até a ascensão de Cristo. E desde a ascensão até o Pentecoste temos 10 dias. E nesses 10 dias, os discípulos estão no cenáculo. E eu gostaria que a gente veja especificamente a ascensão e o cenáculo. Qual foi a experiência dos discípulos? Então, quando falamos, vou começar a falar sobre esse período aqui, perdão. Aqui é a chuva seroja para os discípulos. Aqui Jesus estava, a gente sabe que Jesus estava falando em parábolas. In 1844, when Joseph Smith decided he was going to run for the presidency of the United States, and he believed you have. Alguém, eu acho que tem o microfone ativado. Pode desligar? Obrigada. Então, nesse período, Jesus estava falando em parábolas para os discípulos. E ele estava falando sobre a natureza do reino. E os discípulos não entendiam a natureza do reino. Eles entendiam como o reino terrenal. E Jesus, através de parábolas, tentava explicar para eles que a natureza do reino não era como eles achavam que era, como os judeus tinham ensinado para eles, sino que o reino era celestial. Então, isso é na chuva seroja dos discípulos. Depois temos a cruz, a morte de Jesus. E temos esses 40 dias até a ascensão de Cristo. Então, nesse período de 40 dias, Jesus continua falando em parábolas para eles, para que eles compreendam a natureza do reino. Até no mesmo dia da ascensão, os discípulos não estão compreendendo a natureza do reino. Se a gente vai para Atos 1:6, o verso fala: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, eles continuavam pensando que Jesus ia estabelecer o reino na terra. Jesus ascende. E aqui eles têm um aumento de conhecimento.
esse aumento de conhecimento é dado pelos anjos. O que falam os anjos? Os anjos repetem a mensagem que Jesus deu para os discípulos em João 14. Quando Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vos também. Então, os anjos voltam e repetem a mesma mensagem da natureza do reino que Jesus tinha ensinado desde a primeira purificação do templo. Eles não tinham uma nova mensagem, era o mesmo, só que eles ainda não estavam compreendendo. Então, no dia a dia da ascensão, a Bíblia fala que nesse mesmo dia eles foram para o cenáculo. E aí temos a outra experiência que eu gostaria de falar. Então, eles, nesse período, até a ascensão, não estavam compreendendo a mensagem, vão para o cenáculo. E era nesse período que eles precisavam compreender a mensagem, porque o próximo marco aqui na linha, e para eles também, era o Pentecoste. Então, os discípulos, aqui no período de 10 dias, foi a primeira vez que eles compreenderam a mensagem. Mas para isso, para compreender a mensagem, precisaram fazer algumas coisas. Eu vou compartilhar com vocês um PDF que tenho aqui, que tem as citações que eu vou estar lendo. Não vou ler todas as citas completas, só se vocês querem seguir com a leitura. Então, eu vou ler a primeira cita. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Verdades que eles tinham escapado à lembrança lhes voltavam à mente e lhes as repetiam uns aos outros. Reprovavam-se por não haverem compreendido o Salvador. Final da cita. E determinaram que, tanto quanto possível, espiariam sua incredulidade, confessando-o corajosamente perante o mundo. Vou continuar. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Continuo. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra da salvação. Está aí no PDF. Está compartilhando? Tá. Então, os discípulos, como falei, não estavam compreendendo. E para compreender o que eles fizeram, a Bíblia fala, e tem citas também que falam que eles foram ao cenáculo para estudar, mas não só estudaram. Eles humilharam seu coração, se arrependeram e confessaram sua incredulidade. Humilharam. E o que aconteceu com eles? Eles lembraram as verdades que
Deus falou para eles na chuva serosha de eles. As mensagens que Jesus falou para eles antes da morte de Jesus. E essas verdades repetiam uns aos outros. Também a cita fala que eles oraram com fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas, para que quando falem com as pessoas, essas palavras que eles usem levassem as pessoas a Cristo. E também o que fizeram foi examinar seu coração, porque eles sabiam que não estavam compreendendo a mensagem que Jesus tinha dado para eles. Então, depois, como marco, a gente tem o Pentecoste, que foi quando o Espírito Santo foi derramado neles, e eles começaram a hora de pregar para os judeus e depois para os gentios. Então, por que é importante que falemos sobre esse assunto? Como os discípulos, a gente não está compreendendo a mensagem. Os discípulos não estavam compreendendo a mensagem da natureza do reino. E a gente não está compreendendo a igualdade. A gente não está compreendendo nacionalismo, sexismo, homofobia e racismo. Então, nós estamos repetindo a mesma história dos discípulos. E se a gente pensa onde estamos na linha, quando a Tess falou sobre essas linhas, ela começou a falar isso em Uganda e apresentou aqui no Brasil, no último Campau. E quando ela falou sobre essas linhas, ela falou que a gente estava aqui, no período dos 40 dias. Mas a gente já teve o aumento de conhecimento e a gente entrou no período do cenáculo. Então, ontem, a anciã Tess falou que Deus nos deu dois assuntos para a gente compreender igualdade. Ela falou que é aumento de conhecimento sobre o toro apis e também a experiência dos discípulos, que é o que eu quero compartilhar com vocês. E essa experiência dos discípulos era que eles não estavam compreendendo a mensagem. Essa mensagem que eles tinham que compreender não era uma nova mensagem. Não era que Deus estava dando uma nova mensagem para eles. Como diz a cita, eles lembraram as verdades que Jesus falou para eles antes de sua morte, antes da morte de Cristo. Eles tinham que entender a mensagem que foi dada para eles na chuva serosha. E quando pensamos por que os discípulos não estavam entendendo a mensagem, podemos falar que eles tinham toda uma bagagem da igreja e também ainda tinham ideias do primeiro mensageiro. Para nós, eu falaria, na verdade, que a gente ainda tem ideias do protestantismo apóstata. Porque a gente não entende a mensagem de igualdade? Porque acreditamos que Deus tem características que ele não tem. Por isso, os discípulos não entendiam a natureza do reino, assim como nós não entendemos, temos a mesma dificuldade. A gente esquece que já estamos no período do cenáculo, e é aí, como os discípulos, a gente tem que compreender a mensagem, a gente tem que lembrar aquelas verdades que foram ensinadas para nós na chuva serosha. As citas que eu li também nos falam que os discípulos se estavam a
acompanhando, que eles chegaram a ter uma comunhão cristã e deixaram todo o desejo de supremacia. E eu me pergunto e pergunto para vocês, nós estamos ajudando entre nós como irmãos e irmãs? E eu não estou falando sobre uma ajuda monetária, se eu estou dando dinheiro para alguém que precisa ajuda. Eu estou falando se estamos ajudando ao nosso irmão ou a nossa irmã em relação ao sexismo, racismo, homofobia, se estou ajudando ao meu próximo a entender a mensagem de igualdade. Estou tentando ajudar ao meu irmão para que veja que ele tem atitudes machistas. Irmãs, estamos ajudando entre nós como irmãos para que enxerguemos a mensagem de igualdade, para que demos coragem às mulheres para falar em frente de homens, que também, como mulheres, também somos sexistas e machistas, e nós precisamos ajudar com isso também. Pergunto para os irmãos, estão falando entre vocês sobre sexismo e machismo? Estão falando entre vocês se alguém vê que alguém tem uma atitude sexista ou machista? Talvez esquecemos que estamos falando sobre um assunto de vida ou morte, estamos falando sobre salvação, e não sobre salvação minha ou minha própria salvação, sino sobre a salvação do meu próximo. E a preparação sobre o próximo teste, como falou Rosy aqui. Então, precisamos falar, precisamos ser honestos, precisamos ser sinceros, que sim, a gente é machista, a gente é sexista, a gente é homofóbica. E eu vou falar que o sexismo, machismo, racismo, homofobia é um vírus. E eu vou falar que todos estamos infectados pelo mesmo vírus. E entre nós temos 3 grupos. Aqueles que sabem que existe o vírus, mas ignoram que tem o vírus. Aqueles que têm o vírus e sabem que tem o vírus e fazem algo para se curar. E aqueles que negam a existência do vírus. O vírus está entre nós. O vírus está entre nós e a gente tem o vírus. O assunto é o que vamos fazer para tirar o vírus de nós. A mensagem de igualdade nos ajuda a tirar o vírus. Depende de nós, depende de quanto estudemos, depende de deixar atrás as ideias do protestantismo apóstata. Depende de quão empático a gente seja com os grupos que estão sendo oprimidos. A mensagem é nossa vacina, nossa cura. Isso, a mensagem é nossa vacina. E esse vírus a gente tem já por muitos anos. O vírus não se vai rápido. A gente precisa de uma vacina, como falou Rosy. A gente precisa de remédios. A gente precisa de mudar hábitos. Isso requer de nós um esforço. E muitas pessoas acham que já não têm o vírus, que se curaram. Por quê? Porque falam que aceitaram a ordenação da mulher e o uso das calças. E que aceitar isso é entender igualdade. Igualdade não são assuntos exteriores, não são assuntos simples. Igualdade deve ser entendida e estudada desde a complexidade do assunto. Por quê? Porque são coisas que a gente tem há muito tempo na mente, são coisas que nossos pais, geração, nos têm ensinado, nos han educado. Então, são coisas sutis, são coisas que a gente precisa se questionar. Por isso eu falo que a gente precisa falar. Tem coisas que não são difíceis de ver. Podemos ver dados, estadísticas. Por exemplo, o Brasil
é o país onde a maioria das cirurgias plásticas são realizadas no mundo, principalmente em mulheres. O Brasil é o segundo país onde há mais profissionais de cirurgias plásticas no mundo. O Brasil é o terceiro ou quarto país que mais gasta em maquiagem. E há pessoas que abraçam sua cultura e não reconhecem que os padrões de beleza não são apenas sexistas, sino também nacionalistas. Nós precisamos lutar contra nossas culturas. As cifras estão disponíveis para todo mundo. Qualquer de vocês pode ir no Google, escrever e vão conseguir a informação. O assunto é que o que eu vou fazer com essas cifras? Eu vou dizer, são só números, isso não me afeta na minha vida pessoal. Eu vou refletir sobre essas cifras e vou tentar ver se isso está aceitando minha vida pessoal. Vou me incluir nessas cifras, porque se eu saio, então eu não faço parte dela, se eu não me incluo. A Rosa está falando aqui que a gente precisa se incluir nessas cifras para refletir. Então, a mudança começa quando eu aceito que eu tenho um vírus. Se voltamos para os 3 grupos que eu falei, como assim, primeira leitura, a gente poderia falar que os que estão em pior condição são aqueles que falam que não existe o vírus. Obviamente, se essas pessoas acham que não existe o vírus, essas pessoas não vão acreditar que eles têm o vírus. Essas pessoas já estão fora do movimento, fisicamente, e também eu acho que tem pessoas que estão fora do movimento, mas mentalmente, mas fisicamente permanecem. Eu acho que as pessoas o grupo que está em pior condição são aqueles que sabem que o vírus existe, mas ignoram que tem o vírus. Por quê? Porque a mensagem de igualdade foi ensinada desde 2018. Já são quase 2 anos que a gente tem a mensagem de igualdade. A gente está perto do Pentecoste, a gente já está no período de formalização da mensagem. E ainda tem pessoas que falam que não tem o vírus. A gente precisa que nos vacinemos e a vacina já está disponível. Somos nós que não estamos pegando a vacina, somos nós que não estamos decidindo ainda ficar doentes. Precisamos entender a mensagem. O que fizeram os discípulos? Os discípulos estudaram, se arrependeram, confessaram sua incredulidade. Em que eles eram incrédulos? Eles eram incrédulos na natureza do homem. Em que a gente é incrédulo? Na mensagem de igualdade. Quando eu reconheço que tenho vírus e que preciso me curar, aí começa a mudança. Uma vez que eu compreendo que tenho uma doença e que compreendo que eu também sou parte do grupo que discrimina pessoas por questão de raça, gênero, condição sexual, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer com esses grupos que estão sendo discriminados, que estão sofrendo desigualdade? Eu gostaria que a gente leia umas citações que falam o que Jesus fazia em seu tempo com as pessoas. Eu vou de novo compartilhar o arquivo. De novo, eu não vou ler tudo, só vou ler só algumas partes.
Aqui a primeira cita fala, a cita que começa com o governo. Jesus vivia num mundo onde tinha um governo corrupto e opressivo, onde tinha abusos, intolerância e abusos, perdão. E a cita fala, Jesus não interferiu com autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. O que ele fez? Para Jesus, o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Vou continuar. Não pelas decisões dos tribunais e conselhos, nem pelas assembleias legislativas, nem pelo patrocínio dos grandes do mundo, há de estabelecer-se o reino de Cristo, mas pela implantação de sua natureza na humanidade, mediante o operar do Espírito Santo. Então, essas citações são muito interessantes. A gente até poderia falar sobre a lei dominical, mas não é o ponto do estudo hoje. Eu quero que a gente possa refletir sobre qual era a obra de Cristo, o que fazia Cristo. O mesmo Cristo não reclamava as autoridades. Ele não se baseava em medidas externas. Cristo ia para as pessoas, empatizava com as pessoas, fazia sentir as pessoas parte de seu reino. Entendia o sofrimento das pessoas, escutava as pessoas, escutava os problemas das pessoas. Então, isso é o que a gente deveria fazer, é o que a gente deveria estar fazendo agora. E então, qual é o trato que deveríamos ter com os grupos que são discriminados, negros, homossexuais, mulheres? Eu gostaria também que a gente leia outra cita de Ellen G. White, onde ela está falando sobre a responsabilidade que tinham em seu momento com os negros, de pregar a mensagem. Alguém poderia ler para mim essa aqui? Quem diz, Paulo? Posso ler. Por favor. Quem, diz Paulo, se faz referir, o Deus do homem branco é o Deus do homem negro. E o Senhor declara que seu amor pelo menor de seus filhos excede o de uma mãe por seu filho amado. Olhe para aquela mãe, a criança doente, aflita, a que nasceu aleijada ou com alguma outra enfermidade física. Como a mãe trabalha para dar toda a vantagem. A melhor comida, o melhor travesseiro mais macio e a amamentação mais terna são para ele. O amor que lhe é dado é forte e profundo. Um amor como que não se é dado à beleza, ao talento ou qualquer outro dom natural. Assim que uma mãe tem razão para que outros considerem seu filho com aversão ou desprezo, será que ela não aumenta sua ternura como se fosse para protegê-lo do toque rude do mundo? Uma mãe pode esquecer seu filho que chupa? Sim, pode esquecer. Mas eu não te esquecerei. Oh, que amor imparcial o Senhor Jesus dá àqueles que o amam. O olho do Senhor está sobre todas as suas criaturas. Ele ama todas elas e não faz diferença entre o branco e o negro,
percebe que ele tem uma pena especial e eterna por aqueles que são chamados a suportar um fardo maior do que o outro. Aqueles que amam a Deus e acreditam em Cristo como seu redentor, enquanto devem enfrentar as provações e as dificuldades que estão no seu caminho, devem ainda, com espírito alegre, aceitar sua vida como ela é, considerando que Deus, acima de tudo, considera essas coisas e por tudo que o mundo negligencia e conceber, ele mesmo os compensará com o melhor dos favores. É isso, irmã? Obrigada. Então, Deus ama todos. Para Deus, todo mundo, todas as pessoas são iguais. Para Ele, as pessoas não têm diferenças. Mas o que mais a cita nos diz? Deus tem uma exceção. Assim como uma mãe, quando vê que um filho está sendo desprezado, essa mãe tem um cuidado e tratamento especial com esse filho. Assim, o mesmo cuidado especial e tratamento especial tem Deus com aquelas pessoas que são desprezadas. Deus tem compaixão especial nesse contexto que está falando Ellen G. White, pelas pessoas, pelos negros, pelas negras. E eu vou acrescentar, Deus tem compaixão especial pelas mulheres, pelos homossexuais, por aqueles que são discriminados pela sua nacionalidade. Compaixão quer aliviar o dor e o sofrimento daquelas pessoas, evitar ou remediar essa dor. E Jesus esperava que o Estado faça isso. Jesus não ia para o Estado, Jesus mesmo fazia isso. Jesus mesmo se ocupava das necessidades dessas pessoas que estavam sendo oprimidas pela sociedade. Nós temos que fazer o mesmo. Somos nós que temos que ter o caráter de Cristo. E ter o caráter de Cristo significa ter compaixão por todos, mas, acima de tudo, ter mais compaixão por aquelas pessoas que são oprimidas, negros, mulheres, homossexuais, pessoas discriminadas pela sua nacionalidade. Compaixão não se trata de homens que agora têm que ajudar na cozinha. Ajudar as mulheres na cozinha não é questão de igualdade. Pelo contrário, é o mesmo machismo ou sexismo, só em uma forma diferente, em um pacote diferente. Tanto homens como mulheres devem ter responsabilidade na cozinha. Tem que compartilhar responsabilidades. Os homens, como mulheres, têm que assumir a mesma responsabilidade na casa. Se uma pessoa abre seu coração para você e toma coragem para lhe dizer que você teve atitudes racistas por causa da cor da pessoa, se uma mulher vai para você e fala, eu me senti discriminada por ser mulher, ou você teve atitudes sexistas ou machistas, se uma pessoa fala para você que se sentiu discriminada por causa da sua condição sexual, seja compassivo. Tente aliviar o dor da pessoa. Não tente justificar suas atitudes ou defender sua posição. Essas pessoas precisam de um tratamento especial. Essas pessoas que são oprimidas pela sociedade, precisam de compaixão. Eles precisam de empatia. Eles precisam que você escute, porque para eles é difícil falar, porque eles não estão acostumados a falar, porque durante muito tempo foram calados, foram chamados ao silêncio. Eles precisam que a gente ajude a eles para eles se erguer. Não é fácil lidar com igualdade. Estamos todos lutando sobre o assunto de igualdade. Uns em maior grado que outros,
Mas a gente não pode negar o tempo que Deus nos deu para mudar nosso caráter. Não podemos negar que a gente tem a mensagem de igualdade até quase 2 anos que foi ensinada a igualdade. Igualdade é uma questão profética. As linhas mostram isso. E estamos falando sobre uma questão de salvação. Estamos no período da formalização da mensagem. A mensagem continua sendo a mesma desde 2018. Igualdade. Essa mensagem do período da chuva cerosa que a gente precisa compreender. Não vamos ter outra mensagem. Os discípulos não tiveram outra mensagem. Os discípulos, durante os 10 dias no cenáculo, se estavam preparando para o trabalho que deveriam começar no Pentecostes. Os discípulos pediram a Cristo para ajudá-los a ensinar como eles chegariam às pessoas, eles não recusaram. Isso. Não só isso, de novo, vou continuar repetindo. Eles se humilharam, se arrependeram, confessaram seu erro. Eles lembravam as verdades que Jesus falou para eles na chuva cerosa, antes da morte de Jesus. Eles se acompanhavam uns aos outros, eles estavam unidos, eles entenderam o serviço que deviam ter uns para os outros. E quando também eles entenderam que a resposta estava em ter o caráter de Deus, entenderam também que o trabalho não era difícil, que não tinha que fazer um sacrifício grande. Por quê? Porque a glória de Cristo estava neles. Eles oravam por o tempo que eles iam a levar a mensagem, para que Deus, como falou Josi, os guiasse nas palavras que eles iam usar. Os discípulos estavam pedindo sabedoria no trato com as pessoas, mas para saber tratar as pessoas com compaixão, estou falando levitas, netineus, primeiro os discípulos tinham que ter compaixão entre eles, entre os mesmos discípulos. E nós deveríamos fazer o mesmo. Primeiro, deveríamos ter compaixão entre nós como sacerdotes. Como a gente vai pretender ter compaixão com os levitas e os netineus se a gente não tem compaixão entre nós mesmos, se não somos empáticos com nós mesmos? A mensagem de igualdade pode ser compreendida mentalmente por muitas pessoas, mas a verdade não só tem que estar na mente, a verdade tem que estar mais no coração. E quando a verdade está no coração, as mudanças começam. Essa experiência que deveríamos estar tendo agora. Devemos estar unidos. Infelizmente, na unidade também há separação. Temos que orar uns por outros, temos que orar por todos os membros do Ministério do Brasil, para que todos podamos ficar no mesmo barco. Mas não é só orar, precisamos nos ajudar, precisamos falar sobre nossa doença, precisamos falar sobre o vírus que todos estamos tendo, precisamos falar para as pessoas que a vacina está disponível, que a vacina é a mensagem de igualdade que temos desde 2018. Eu gostaria que a gente leia a última citação. Alguém poderia ler para mim, hoje, como no tempo? Eu posso. Por favor. Hoje, como no tempo de Cristo, a obra do reino de Deus não se acha a cargo que reclamam o reconhecimento e apoio dos dominadores,
dos dominadores terrestres, das leis humanas, mas dos que estão declarando ao povo, em seu nome, as verdades espirituais que operarão nos que as recebem. A experiência de Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então eles trabalharão, como Paulo, em benefício dos homens, disse ele, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Desejar de todas as nações, 3:5. Obrigada. Então, nós somos sacerdotes, nós somos embaixadores de Cristo, nós fomos chamados para esse trabalho, nós fomos chamados para implantar a natureza de Cristo na humanidade, mas para fazer isso, nós devemos ter o caráter de Cristo, nós temos que refletir a Cristo. E eu gostaria de terminar citando a anciã Tess em uma apresentação que ela fez em novembro do ano passado. Ela falou: não falhemos em nosso entendimento de igualdade, não caiamos na apatia, não nos deixemos distrair, o mundo precisa de salvação. Que Deus abençoe vocês e que verdadeiramente entendamos onde estamos na linha dos discípulos, que é o período que a gente precisa compreender a mensagem. Mas para compreender a mensagem, precisamos fazer coisas, e essas coisas requerem da gente fazer um esforço. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, obrigada pela mensagem, obrigada por ser parte desse movimento que você levantou há muitos anos atrás. Eu peço sabedoria, o Espírito Santo em nós, para compreender verdadeiramente a mensagem de igualdade, que a gente possa ser consciente onde a gente está ubicado na linha. A gente está perto do Pentecoste, a obra, uma das obras que você nos deu para fazer. Eu peço que podamos ser conscientes da responsabilidade que temos, não só com nós, sino com todo mundo. Eu peço humildade também para reconhecer que a gente ainda tem uma doença que precisa ser tirada. E precisa ser tirada não só por nós, sino por as outras pessoas. Que oramos para que você nos guie no trato com as pessoas, com nós mesmos, com o trato que vamos ter com os levitas e os netineus. Porque não é só falar sobre linhas, a gente precisa ter atitudes que refletam o amor. Eu peço que nos acompanhes no restante do sábado, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Muito obrigada, irmã. Estava excelente. Obrigada, Barbie, muito bom. Gracias a Dios. Saludos, Barbie. Te quiero mucho. Yo también. Chao. Chao, chao. Feliz sábado. Feliz sábado.